Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a partida de ontem e também sobre um pênalti que o torcedor do Internacional acha que existiu, porém, eu trouxe um vídeo do PC Oliveira analisando e explicando por que que não foi marcado o pênalti. Nós vamos falar também sobre o Baldasso, que elogiou, porém criticou o Palmeiras ao mesmo tempo. A gente viu que o Palmeiras teve uma grande vitória ontem e o Baldasso veio com as suas explanações. Gostaria muito que você comentasse sobre. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Peço para você, por gentileza, que está chegando agora, porque o YouTube está com alguns problemas aí de algoritmo, não sei qual é, e a gente está tentando descobrir, porém o nosso vídeo não está sendo entregue. Você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, se possível for, vai até lá, compartilha no grupo do WhatsApp que você participa para a galera vir para cá e para eles analisarem com a gente esse lance, se você acha que foi pênalti, se não foi pênalti, se realmente o Palmeiras foi favorecido mais uma vez. Podem ficar à vontade, comentem que a gente vai tentar responder a todos. E se você puder também deixar o like, que é muito importante para que a gente possa atingir outros palmeirenses, se inscrever no canal e, se possível for, também ajudar na vaquinha, onde a gente está tentando comprar cadeiras de roda. Compramos já, praticamente já, a segunda já está comprada, nós estamos em busca da terceira aí, para tentar utilizá-la, né, na onde eu trabalho, nas instituições onde eu presto serviço, tá bom? O meu muito obrigado para você que ajuda, para você que está conosco, para você que deixou o like, se inscreveu, e vamos aos fatos. Ontem o Palmeiras teve uma partida brilhante para mim, tá? Eu acho que tem alguns erros a ser corrigidos, óbvio, mas brilhante no estado de ser uma competição de números. Ganhamos fora de casa e para mim foi absurdamente importante essa vitória de ontem para podermos dar continuidade no Campeonato Brasileiro. Eu vou analisar campeonato por campeonato. No Paulista o Palmeiras era um time, parece que no Campeonato Brasileiro ele está sendo um time consistente, onde o que precisa ser feito ele está fazendo. O Palmeiras não perde há 6 jogos, isso é muito importante até mesmo para a sequência dos outros campeonatos. O Palmeiras está se tornando aquele time que a gente viu lá atrás. Não está jogando um futebol vistoso, não está jogando futebol brilhante, mas a gente tem que destacar a evolução do Giai, que ontem pra mim, inclusive eu vi alguns lances, cara, que incrível, como esse menino jogou bem. O Giai jogou muito bem, muito seguro, desarmando, dando lances, passes, quando preciso foi, ele rifou a bola, foi em profundidade. Pra mim, foi um jogador que pra mim foi o destaque da partida de ontem. Felipe Anderson também, com a sua genialidade na direita, conseguiu em alguns lances ali desvencilhar dos zagueiros, então, dos adversários. Pra mim, cara, o Palmeiras ele tá conseguindo criar um corpo. Volto a dizer, não tá sendo aquele futebol brilhante, mas tá sendo um futebol consistente, vamos colocar assim. E quem falou muito que a gente comentou no pós-jogo ontem foi o Pilhado. Eu vou deixar um pedaço do trecho do que o Pilhado fala, que tem muito a ver com o que a gente falou no pós-jogo de ontem. Se liga aí no que o Pilhado falou. Grandes times, aqueles que têm grandes elencos, que eles joguem bem, né? Além de vencer. Aí muita gente hoje vai falar, mas o Palmeiras não jogou bem. Cara, me desculpa, hoje é o típico jogo que não interessa se ganhou bem, se jogou mal. O que interessa num jogo dificílimo contra o Internacional, fora de casa, são os 3 pontos. E o Palmeiras consegue vencer um confronto, né, que era direto, porque o Palmeiras tinha 7 pontos, o Internacional tinha 5. Se o Inter vence, passava o Palmeiras. E o Palmeiras vence o Internacional fora de casa e chega a 10 pontos, chega à liderança do Campeonato Brasileiro e agora seca o Flamengo. Né? Seca o Flamengo, que está ali na 3ª colocação, atrás do Fluminense e do Palmeiras, mas se vencer o Juventude, Flamengo que está jogando agora no Maracanã, passa o Palmeiras e volta para a liderança. Tudo leva a crer que Palmeiras e Flamengo provavelmente vão brigar forte até o fim desse brasileiro pela liderança. Agora um pouquinho de análise sobre o lance, sobre o pênalti que os internacionais estão falando aí, né, a torcida, e o próprio Baldasso, que ele explanou algumas coisas ali, que pra mim, cara, é engraçado que o Baldasso, ele dá 10 litros de leite, ele chuta o balde, cara, não quer nem saber, né? Ele é um meme ambulante, com certeza. Se liga aí no que o Baldasso falou, mas ele acha que o Internacional foi prejudicado e falou que amassou o Palmeiras no segundo tempo. Se liga aí. Derrota injusta do Internacional. Eu vou repetir. Olhem nos meus olhos, leiam os meus lábios. Derrota injusta do Internacional. E eu não estou tirando méritos do Palmeiras na partida. Este timaço do Palmeiras. Eu estou apenas salientando que os méritos do Internacional, especialmente no segundo tempo, foram suficientes para que o Internacional, no mínimo, tivesse empatado esse jogo. Essa é a minha primeira consideração. Foi injusta a derrota do Internacional. Segunda consideração que eu quero fazer para vocês. Um jogaço de futebol. De 2 times que estão brigando pelo título brasileiro, em que qualquer resultado pode acontecer. Antes que apareça alguém aqui fazendo terra arrasada, eu digo, porque eu sou o cara que não aceita perder. Eu sou o cara
que geralmente, quando o Inter perde, eu saio buscando culpados e eu dou pau em todo mundo. Hoje, este mesmo, que vocês estão acostumados, olho para vocês nesta câmera e digo, faz parte. Contra os grandes, tu troca garrafas. Faz parte. Perder para o Palmeiras faz parte, é um candidato ao título brasileiro onde quer que aconteça. Mas eu tenho que analisar as circunstâncias da partida. E aí, antes de desenvolver, eu cito 2 pontos que tornam essa derrota do Inter injusta. Primeiro, o Inter deu um banho no segundo tempo. O Inter deu um banho no Palmeiras no segundo tempo. Segundo, teve um pênalti pro Internacional não marcado. Que é uma coisa, aí ó, a gente vai berrar, a gente vai reclamar, mas se acostumem. Vai acontecer em quase todos os jogos, porque não serve pra CBF, pra Globo, o Internacional brigando pelo título brasileiro. Um pênalti escandaloso, o jogador do Palmeiras dá um pesaço na cabeça do Fernando, ele sequer encosta na bola dentro da área. E não deram o pênalti. Vamos falar sobre o jogo. O Internacional sentiu demais as ausências de Wesley e Carboneiro. Baldasso, mas não é tu que diz que o grupo do Internacional é maravilhoso? Sim, sou eu. Até porque os que entraram, o Tabata e o Vitinho, são bons jogadores. São importantes para o grupo, vão aparecer muito e serão muito importantes ainda. Acontece que tu muda completamente a característica do time ao sair ao mesmo tempo o Carboneiro e o Wesley. Sabe por quê? Porque esses 2 jogadores são de vitória pessoal. São jogadores do 1 contra 1. São jogadores que quebram linhas. Para trazer mais pro mundo dos velhos aqui, são jogadores que driblam. Agora falando um pouquinho sobre o lance que o Baldasso falou aí, que é lamentável, é de rir, né, cara? Ele, ao mesmo tempo que ele elogia, ele critica e ele consegue fazer isso de uma forma brilhante. É cômico, literalmente cômico. A gente vai analisar com o PC Oliveira o lance onde ele mesmo comenta que o Internacional foi prejudicado e o porquê que o árbitro não deu pênalti. É interessante isso, tá? Quando for favorecido o Palmeiras, eu vou falar. Quando for prejudicado o Palmeiras, também vou falar. Não tem problema nenhum com isso. Eu acho ridículo, né? Esses clubistas que, porque o time dele foi favorecido, ele olha só pra ele. Mas ele esquece que amanhã ele pode ser prejudicado. É incrível, né, cara? Esses caras olham pro seu próprio umbigo, mas amanhã também eles vão ser prejudicados. Se o Palmeiras for favorecido, eu vou falar. Mas ontem, pra mim, o Palmeiras não foi de forma alguma, muito pelo contrário. Poderíamos ter se reclamado de um gol anulado do Palmeiras, onde um lance do Paulinho ali, ele foi roubar a bola dele, porém disseram que ele estava impedido e foi concluído em gol, né? E não estava impedido, já traçaram linhas, tem um monte de gente comentando e analisando esse lance. Se fôssemos para reclamar era sobre isso, porque isso sim, caso o Internacional conseguisse empatar, seria digno de reclamação. Mas eu tô vendo poucas pessoas falarem sobre isso porque o Palmeiras ganhou. Eu fico imaginando se o Palmeiras tivesse perdido. Aí sim, a coisa ia ser feia pro nosso lado. Mas a gente tem que olhar, porque a arbitragem do nosso país realmente é muito ridícula. Está muito ridícula. Mas não é um lance igual a esse que os caras têm que gritar que foram prejudicados e é por isso que o Internacional perdeu. Foi um jogo legal. Foi um jogo gostoso de assistir. Análise tática, análise técnica. Alguns jogadores já não aguentavam mais, porque precisou muito do físico dos jogadores, mas se liga aí no que o PC Oliveira falou, eu gostaria do comentário de vocês, tá bom? Tamo junto, valeu, gente. O ex-árbitro e comentarista PC de Oliveira foi sincero e analisou os lances polêmicos da partida entre Internacional e Palmeiras. Assistam até o final. Na jogada, quero chamar atenção para a jogada em velocidade normal. Tem uma ação do Richard Rios, né, na disputa com o Fernando. Repare que o Fernando, olha só, continua indo para a disputa normalmente, correndo ali, se mantém em pé, correndo, vai para a disputa normalmente. O jogo é uma ação dinâmica, é algo vivo e dinâmico. Na ação do jogo, para mim, uma disputa absolutamente normal, mas a interpretação de jogada como essa, a gente não pode ver em câmera lenta, buscando o detalhe. Em câmera lenta, há realmente o contato do Richard Rios no Fernando. Mas na ação do jogo, na minha interpretação, obviamente, respeitando todas as outras interpretações, a ação do Richard Rios é na bola, ele chuta a bola. Mas ele erra a bola. Ele erra a bola, mas toca na bola, ele tem uma ação que é na bola, ele continua com o movimento de quem tocou na bola, o Fernando vem para essa disputa e ele recolhe a perna. Não é aquela ação que ele chuta a bola e vai com a sola atingindo o adversário. Olha só como o Fernando continua. Eu acho que ele é negligente, porque o Fernando ele não abaixa a cabeça, ele vai disputar na altura. E ele erra mesmo a bola lá. Ele acerta o ombro do Fernando. O lance mais rápido, lógico que você não consegue ver, mas o fato dele levar o pé, não tocar na bola naquela altura da cabeça, já é um jogo perigoso. É que ele toca na bola primeiro, ele tem um toque na bola, ele tem, na minha interpretação, óbvio, é um lance sutil, né? Mas ele tem um toque, inclusive o Inter no final de semana teve um mesmo pedido
de pênalti num lance do Davi Luiz, né, com o Rojo, que o Davi também toca na bola. Também foi pênalti. Houve até contato, mas o Rojo vem pra disputa também. Mas o Richard Rios, ele toca na bola, tem um toque na bola, levanta a perna, o Fernando vem pra disputa e ele recolhe a perna. Analisando esse lance da maneira como tem que ser analisada, na dinâmica do jogo, que é algo vivo, que é algo ali em velocidade normal, é uma ação de quem toca na bola, ele É o famoso pé resvala no na bola, vidro, cara, que chama. e resvala e recolhe a perna e a partir daí tem um contato. Eu entendo como a decisão de campo, como uma decisão normal, pra mim não houve o pênalti, mas respeito absolutamente pelo fato de ter contato. Respeitando a sua decisão, eu, além de achar pênalti o lance, eu não consigo olhar pra esse lance e não ver um também acho pênalti. pênalti, Eu acho que pra mim tem um efeito pior o lance. Ele reforça no jogador brasileiro que ele precisa fazer um escândalo e se atirar no chão. É isso. Se o Fernando cai no chão, Isso, eu acho que valorização. o juiz Bota a mão aponta no na hora. rosto. O juiz aponta na hora e aí, naturalmente, como tem o contato, talvez não tivesse intervenção do VAR. Desde a época que jogava já tinha algo que às vezes algum treinador fala, pô, valoriza. E aí acabou não acontecendo, mas eu também acho bem pênalti. Você vê aí, tem a diferença daquele jogo do Grêmio, né? Que o atleta do Grêmio, ele vem, ele dá um biquinho e realmente recupera. Recolhe, é. Mas ali ele realmente é o famoso pé do vidro. Ele pegou na volta, né? Lá. Eu não pego na ida, mas pego na volta. É isso aí.